Boa tarde, então, a todas e todos. Dizer que é um grande prazer estar aqui nessa tarde para podermos continuar essa excelente discussão que foi iniciada na parte da manhã sobre o Dia da Amazônia, Ciência para a Amazônia. E nessa tarde, nesse início, na primeira parte dessa primeira sessão, nós iremos discutir sobre aspectos da bioeconomia como uma política para o desenvolvimento econômico e social na região. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos participantes dessa sessão que estarão dividindo aqui à frente comigo e dizer que é uma oportunidade única para nós avançarmos nessas discussões sobre de um lado, essa extraordinária biodiversidade que nós temos na região, do outro lado, desenvolvimento econômico e social, e como, através da bioeconomia, e, sobretudo, com a ciência e tecnologia, nós poderemos dirigir políticas visando aspectos e experiências que levem ao desenvolvimento econômico e social na região. Então, nessa primeira parte, eu tenho o prazer de convidar para compor aqui a mesa comigo Francisco Costa Assis, da Universidade Federal do Pará, que é professor titular e também vinculado ao programa de pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Ele também já foi Visiting Fellow no Center for Brazilian Studies da University of Oxford, no Reino Unido, e é membro do Science Panel for the Amazon sob os auspícios da Sustainable Development Solutions Network, que é uma iniciativa global para as Nações Unidas. Então, muito bem-vindo, professor Francisco. Queria também convidar Saulo Kozlowski para compor a mesa, que é atualmente professor associado da NYU aqui, nessa cidade, e também coordena o Infloresta, além de ser pesquisador associado do projeto Amazônia 2030. Também muito bem-vindo, prazer estar aqui com você. Gostaria também de convidar André Baniwa para compor a mesa, que é diretor do Ministério de Povos Indígenas, que é indígena, uma liderança do povo Baniwa, e consultor em assuntos indígenas, tendo formado em gestão ambiental e agrozootecnia. E desde vice-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, com sede na cidade de São Gabriel da Cachoeira. E não menos importante, gostaria de convidar a Raquel Tupinambá para compor a mesa, que é coordenadora do Conselho Indígena Tupinambá, do Baixo Tapajós, na Amazônia, e que envolve um território onde existem cerca de 23 aldeias com a reserva Tapajós Arapiuns, além de ser doutorando em antropologia pela UNB e tendo feito seu mestrado em botânica pelo INPA e tendo sua graduação em biologia pela Universidade Federal do Amazonas. Vocês podem observar pelos currículos apresentados, essas breves descrições, que nós temos uma mesa muito rica, diversa e com grandes expertises e complementariedade, de forma que a gente pode explorar esse assunto da bioeconomia com profundidade. E eu gostaria de fazer inicialmente uma provocação, vou passar a palavra a vocês, que eu acho que é um ponto de como é que nós devemos promover um verdadeiro desenvolvimento na Amazônia via a bioeconomia e qual o papel
que a ciência, a tecnologia e inovação teriam nessas cadeias produtivas. Então, já faço essa provocação, eu vou passar a palavra para as considerações de vocês, e depois tem algumas perguntas mais específicas e dirigidas que eu gostaria de ouvi-los. Então, eu gostaria, à minha esquerda, a Raquel para fazer as suas considerações iniciais. Yanacoema Sinamaitá, e Ninguatu quer dizer bom dia, pessoas, parentes. Então, eu queria saudar também minha ancestralidade por estar nesse lugar. Vou tocar aqui o maracá, que é esse instrumento que chama os espíritos e acorda, né, e os encantados também. Isso porque a gente sabe, né, como foi importante a resistência dos povos indígenas e dos meus ancestrais para que eu estivesse presente hoje aqui. Então, eu também gostaria de agradecer o convite aqui da FAPESP, né, por esse convite, por essa mesa, e dizer que é muito importante a academia estar promovendo discussão como essa, né, e a necessidade de trazer pessoas dos territórios, pessoas indígenas, né, para estar nesses debates. Então, nesse sentido, assim, é importante dizer que nós, povos indígenas, né, enquanto amazônidas, temos aí uma trajetória de genocídio, processos muito fortes, e de inferiorização. Então, assim, também eu gostaria de saudar aqui o parente André Baniwa, né, por essa mesa, e saúdo também os demais. Então, por que eu quero chamar a atenção aqui da importância desse debate, né, no seio da academia? Porque nós sabemos que a academia também foi esse espaço onde muitas ideias são construídas, né, muitos conceitos são produzidos, e muitos desses conceitos foram conceitos que contribuíram aí para esses processos, né, que nós vivenciamos na Amazônia e em outras regiões. Chama atenção aqui, por exemplo, essa ideia de que nós, povos indígenas, somos primitivos, né, ou éramos primitivos, encaixados nesse lugar aí de selvagens, que foi uma ideia que reverberou muito no imaginário popular e que até hoje ainda é presente, né? Então, também nesse sentido, assim, a gente observa que outros conceitos, como essa ideia de que a Amazônia é uma floresta intocada, né, uma floresta pristine, e que é um espaço a ser ocupado, onde não existia pessoas, também foi ideias que levaram algumas políticas públicas pensadas aí para a Amazônia, nesse lugar de ocupar a Amazônia, né, integrar a Amazônia. Então, vivenciamos, por exemplo, no período militar no Brasil, na década de 70, muitos desses projetos aí que, se somando aos processos anteriores de colonização, resultaram aí no genocídio de muitos dos nossos povos, né, inclusive com povos inteiros sendo extintos. Então, é muito importante, enquanto uma mulher indígena, trazer aqui algumas informações que a academia tem evidenciado também, né, que é a ocupação da Amazônia por nós, povos indígenas, há pelo menos, no caso da Amazônia brasileira, há pelo menos 12 mil anos, né? E que nesse período todo estava sendo desenvolvido ciência e tecnologia, né? Como tem se falado na academia, sendo domesticado espécies vegetais, sendo produzidos solos ricos em nutrientes, porque, como sabemos, toda a sociedade precisa disso para viver, para se reproduzir. E aí tem, por exemplo, a domesticação, ou sei lá, o processo aí de que a mandioca, por exemplo, né, que é uma das espécies que trabalhei no mestrado, uma espécie tóxica passa a ser, né, uma espécie consumida, e um processo importantíssima também nesse processo aí. Então, eu queria, para finalizar minha fala aqui, né, nesse início de apresentação, me apropriar aqui da fala do intelectual quilombola, o Nego Bispo, que ele fala que, quando ele fala que a academia é também esse espaço de transformar os conhecimentos dos povos, né, em mercadoria. E aí eu chamo aqui a atenção, né, que junto com
o tema da mesa, né, esse tema da bioeconomia, né, que a gente vê aí muitos conceitos, né, muitas ideias, né, como que a gente transforma os conhecimentos tradicionais, o que tem sido pensado, o que temos de sociobiodiversidade em dinheiro, né? Então, acho que traduz muito bem essa ideia que o Negro Bispo traz. Então, acho que, nesse sentido, assim, eu queria trazer um pouco dessa reflexão para esse debate. Obrigado, Raquel. Eu passo a palavra, então, imediatamente ao André para fazer as suas considerações. E eu soube que você tem uma apresentação também. Tenho. Então, fica à vontade. Tá. Alô. Depi na wai ka no kichina pe. Tapi manukare no kapaya. Machai zagata no rio. Iwanagan hanu kaitima kwame kwadini. Boa tarde a todos. Traduzindo, falei na minha língua. Falei que estou bem feliz aqui. Agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui para falar para vocês um pouco da nossa experiência do Alto Rio Negro. Eu vim do Alto Rio Negro, onde tem 23 povos indígenas, 4 famílias linguísticas diferentes, ninguém entende a língua do outro, para vocês entenderem a diversidade que vivemos. O povo Baniwa no lado brasileiro, são 6.000, mas tem Baniwas na Colômbia e na Venezuela. Somos aproximadamente 18.000 pessoas, por aí, essa estimativa é antiga. Eu acho que essa bioeconomia, ele é interessante, a gente vai olhar através da experiência, né? Eu trouxe algumas imagens aí para vocês, do que eu vou falar, e trouxe junto comigo também a representatividade do Ministério dos Povos Indígenas, criada esse ano pelo governo Lula, e eu estou na colaboração na Coordenação Geral de Promoção à Cidadania e Combate ao Racismo. E está sendo bem interessante também olhar, a partir dessa perspectiva, a experiência em relação aos conhecimentos tradicionais. Essa bioeconomia, eu vejo ele uma coisa bastante importante e mais próximo da gente, mas a gente precisa ter um diálogo sobre isso, né? Como diz minha parente aqui, é uma invenção que precisa, desta vez, abrir o diálogo com os povos indígenas. E esse diálogo, ele vamos dizer assim, sempre tem muitas palavras na língua portuguesa brasileira que é inclusão, não é inclusão. A palavra é chamar para conversar. E desta conversa sair ideias novas, sair ideias junto, ideias que a gente possa trabalhar junto para melhorar a nossa vida, inclusive com o combate ao aquecimento global, que eu acho que é a preocupação do mundo inteiro. Ninguém quer morrer de vez, né? Ninguém quer ver seu descendente acabar morrendo no fogo, é isso que é a previsão. A terra vai pegar fogo, na nossa profecia Baniwa também tem isso. Eu acho que ninguém quer isso, né? E por isso Ailton Krenak fala, vamos tentar adiar o fim do mundo. Então, pode passar um pouco. Eu trouxe aí essa experiência da Organização Indígena da Bacia do Içana, criada em 1992, depois já de vários anos do movimento indígena, que começou em 1984, em 87 cria-se a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, desses 23 povos, e cria-se a segunda Associação do Povo Baniwa em 1992. Essa associação ela tenta colocar em prática o que se escutou da conquista do direito, que a Constituição reconheceu aos povos indígenas, organização social, costume, tradição, conhecimentos tradicionais, direito à terra, usufruto desse território demarcado. Então, a nossa preocupação, eu com 21 anos de idade, em 1987, nós conquistamos a demarcação das terras indígenas. Eu moro na terra indígena do Alto Rio Negro, mas antes disso,
a gente já se preocupava, o que nós vamos fazer depois da demarcação de terras indígenas. A luta pela demarcação de terras indígenas no Alto Rio Negro, a gente sabia que um dia podia ser conquistado. E daí, o que nós vamos fazer depois? E por isso, através da UIB, eu liderando a associação, a gente tomou várias iniciativas. A iniciativa de medicina tradicional do povo Baniwa Curipaco, a alternativa econômica, nós chamamos na época, criamos a Arte Baniwa, lançamos no ano 2000, primeira marca indígena no país, junto com o Instituto Socioambiental, junto com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, e a gente criou também uma linha de formação de jovens Baniwa, da escolaridade, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, porque nossos antepassados bem recentes descobriu que era interessante a gente ter formação, falar a língua portuguesa, porque talvez assim a gente fosse menos explorados. Essa era a ideia da formação. Por isso a gente criou a nossa própria escola indígena Baniwa Curipaco no ano 2000 também. Mas pode passar aí que eu não vou falar sobre tudo isso. A minha localização é aí, na região do Cabeça do Cachorro, Povo Aruaque, 23 já falei, 4 família linguística, e na fronteira Brasil-Colômbia, né, aquela diversidade que nós temos ali, pode passar. Essa é a parte mais importante que eu queria falar para vocês, que é a pimenta Baniwa. Pimenta Baniwa é a segunda experiência de geração de renda, que a cestaria vai aparecer depois. Cestaria a gente lançou no ano 2000, e era específico dos homens. Só que os homens indígenas Baniwa só se preocupam com comprar material de pesca, de caça, de transporte. E as mulheres queriam seu próprio dinheiro para comprar as coisas de casa, dos filhos. E falaram para nós, a gente tem que encontrar para nós. E a única que nós descobrimos que era comum em todas as mulheres, o pedaço de quintal pequeno, é a pimenta. E trabalhamos a ideia da pimenta. Eu não sabia como o mundo comia a pimenta, que o Brasil comia a pimenta. Eu fui descobrir depois. E juntamos as mulheres, descobrimos mais 40 espécies diferentes de pimenta. Só nós, da cultura mesmo, né? Aí vem a história da ciência que vocês estão falando. Como é que a ciência pode colaborar nisso? Ela pode colaborar muito, porque a pimenta é uma comida milenar. Desde a origem da humanidade, ela está com a gente. Ela tem função ou valor cultural muito importante para nós. Só que como é que eu traduzo isso para vocês que tem uma cultura diferente, que tem a cultura diferente de reconhecer as coisas, que é através de laboratório, princípio ativo, para que ela serve. Isso culturalmente, eu posso falar, mas vocês vão ficar sempre com muita dúvida. Já a ciência, ela traz isso porque é a linguagem que vocês aí conhecem. Então, o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, eu fui atrás, não me lembro exatamente que ano, fui buscar dar palestra para os profissionais de lá, chamando eles para o Alto Rio Negro para nos ajudar. Também no Arumã, mas principalmente na pimenta, e deu muito certo, porque apesar de levar vários anos, conseguimos colocar a pimenta no Brasil, os brasileiros aprenderem a comer a pimenta. E a gente encontrou muitos parceiros nesse processo. Alex Atali, que é chefe de cozinha famoso no mundo, acho que chegou quarto, tentando ser primeiro chefe mais importante. Ele nos ajudou a divulgar isso. E essas questões culturais, ela quase corresponde com o que a ciência descobre, né? O valor cultural da pimenta para nós é de proteção da vida da gente. A gente tem comida aqui, eu pego pimenta, eu vou colocar em cima. Qual que é o sentido de colocar pimenta na comida? Eu vou matar porque culturalmente para nós, peixe, caça, ela pode se vingar de mim, porque eu matei ela para comer, né? Se eu não me proteger dela, ela pode voltar na forma de diarreia, sei lá, alguma coisa pode voltar. Então, a pimenta, ela mata
espíritos que podem fazer mal para a gente depois. Essa é a importância. Por isso, na cultura banil, todos nós comemos pimenta desde criancinha até a vida adulta, né? Então, essa pimenta, a ciência, ela colabora, sim, na nossa visão. Ela tem capacidade, talvez 80%, 90%, de ajudar a esclarecer isso para a sociedade não indígena, né? Então, você vê claramente aí como culturalmente é colhido na roça, e aqui como a ciência ajudou a gente a criar rótulo, vidrinho, lacre, tá cheio de coisas aí. A, é, a ciência de pesquisa nos ajudou, 40 que a gente sabia contar assim a dedos, ajudou a gente a identificar que a gente tinha, na verdade, 79 espécies de pimentas baniwa que as mulheres manejam, 79 diferentes, e a gente não quis trabalhar uma espécie só. Se a gente trabalhasse apenas uma espécie, a gente estaria também desvalorizando outras espécies. Então, nesse vidrinho, a média tem 5 ou 8 tipos diferentes de pimenta. A gente valoriza todas elas, né? A gente criou Casa da Pimenta, que é o projeto, porque temos que seguir padrão recomendado pela Anvisa, higiene, a gente seguiu todo esse padrão. Mas existe outra coisa que a ciência ainda não ajudou a gente a fazer, que é a gente não ter arranjo institucional adequado para gerir esse tipo de negócio, experiência, né? A UEB, ela criou 4 casas da pimenta, e toda vez que falamos com o contador, ele recomenda que cada casa de pimenta deveria virar um empreendimento com CNPJ própria. Só que lá na comunidade não tem internet, não tem. Como é que vai gerir um CNPJ que cobra isso cada 15 dias, cada final de semana? Não tem sentido nenhum, né? Quando peço alvará de funcionamento, alvará sanitária, a prefeitura fornece para o CNPJ, mas eu quero para cada casa de pimenta diferente. Mas dá um alvará só por CNPJ. Essa é uma demonstração que as unidades administrativas para esse tipo de negócio nas terras indígenas não é adequada. Ela precisa ser criada. E a questão também da questão tributária, que também não é adequada, não é reconhecida. Através dessa experiência, refletir sobre preconceito de discriminação, índio preguiçoso, é que a gente trabalha diretamente na floresta, e a floresta não fornece nota fiscal para a gente, não fornece ela não é empresa, né, para fornecer esse tipo de coisa. Então, as pessoas estão chamando a gente de preguiçoso, a gente trabalha todos os dias, só que a floresta não dá, lago não dá nota fiscal, o rio não dá nota fiscal, não dá essas coisas. Por isso não aparece na Secretaria de Fazenda dos estados, do município, do país, né? Então estão chamando a gente de preguiçoso à toa, né? Por não saberem ou não quiserem reconhecer isso. Então há necessidade de regulamentar. Eu defendo muito a economia indígena, conceito próprio também desses produtos, porque não só são orgânicos, para mim são naturalmente orgânicos, porque a gente não coloca esterco de galinha, nem esterco de boi, nada. A gente faz a roça e vai usar o que é naturalmente orgânico. Teria que ter uma especificação específica e diferenciada, como a gente aprendeu a discutir aí, né? Eu acho que isso é importante, a ciência poderia nos ajudar a conquistar isso. No estado do Amazonas, Secretaria de Fazenda, quando você abre para colocar o nome dos seus produtos, no máximo o meu produto vai sair como fibras vegetais, ou origem animal. Não dá certo, porque eu quero colocar urutu, cestaria urutu baniwa, balaio, assim que eu quero colocar. Pimenta, banho, assim que eu quero colocar. Então, eu estou tentando mostrar para vocês como não é adequado o sistema no Brasil para atender essa diversidade, e se não for assim, não tem como ela nos ajudar a melhorar a condição social.
né, econômica, cultural, ela não tem como nos ajudar nesse sentido. E o Brasil precisa, o Brasil, outros países, onde tem sempre os povos indígenas, precisa saber dialogar com isso. Então, a gente tem essa experiência, está muito claro para nós que há essa necessidade. Algumas especialistas com quem nós conversamos também recomendam isso. Pessoal da contabilidade não consegue encontrar porque eles só executam o que é escrito na lei para ser executado. Então, não tem como inventar. Eles não são para inventar as coisas, né? A ciência e a tecnologia ajuda a reinventar as coisas mais adequadas para atender às nossas necessidades, ou para a gente sair da invisibilidade, ter essa visibilidade, respeito que nós buscamos, né? Eu acho que assim a ciência pode nos ajudar melhor. Bom, tem mais imagens aí, só para mostrar? São as mulheres, essa pimenta é a exclusividade das mulheres, a gente maneja a história junto, né? Essas imagens do lado aqui das pimentas, e ela traz autoestima. Ela traz muito a autoestima para as mulheres, para o povo, para a comunidade, para a nossa associação. É uma experiência, eu acho que por isso a gente tem falado muito sobre ela, inclusive CPI, professor, quis detonar a gente, porque ela virou uma referência de argumento contra essas ações que desmata a floresta, que polui o rio, que polui a terra. Eles estão se sentindo incomodados com isso. Imagina se a gente tivesse um apoio melhor, tivesse uma produção maior, aí que eles não iam aguentar mesmo, né? Tinha ganhar deles direto. Pode passar essa imagem aqui, são da cestaria. E a nossa marca Arte Baniwa da cestaria é o mesmo que a gente está usando na pimenta. Essa de cima a gente registrou no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e da pimenta ainda não, mas a gente quer continuar fazendo isso, né? A gente tem, os Baniwa tem mais 7 em pesquisa para a gente lançar novos produtos. E a gente acha que com isso a gente consegue conversar melhor também com quem não entende a nossa cultura. Pode passar, acho que tem mais. Esse não dá para falar por muito tempo para vocês, a gente já está entendendo que recursos naturais, mercado, potencialidade nós temos. Pode passar. Tem esse entendimento da sustentabilidade para nós, não pode ser só bioeconomia, tem que ter educação, tem que ter saúde, tem conhecimento tradicional, tem que ter formação escolar, é um sistema completo, é uma vida, um povo, né? Pode passar o próximo. Essa autossustentabilidade nossa, para esclarecer melhor, tentativa de esclarecer melhor para vocês. Pode passar. Esses são os desafios que já falei. Acho que acabou aqui a minha fala. Obrigado. Vamos dar sequência, então. Francisco, por favor, faça as suas considerações. Muito obrigado aos organizadores pelo convite, é uma honra estar aqui, é uma oportunidade muito importante de discutir coisas tão importantes. Conversando inicialmente sobre, afinal, o que devemos ter como bioeconomia que mereça, digamos assim, a atenção mais definitiva para processos de desenvolvimento, a gente, claro, iniciaria com a constatação que todo mundo faz de que estamos no momento numa polissemia, que a gente chama, quer dizer, numa confusão de conceitos bastante grande, mas se nós tomarmos o conjunto deles e situarmos no que eles pretendem esclarecer, não pegar apenas como disputas por símbolos, como se escuta sempre, um conceito de disputa e tal, mas procurar ver como é que eles se originam para
enfim, esclarecer coisas, você vai ver que tem dois grupos de significados. Né? Um grupo de significado está falando de transição. Né? Transição de quê? Né? Transição de modos de proceder nos processos produtivos que tem uma característica bem estabelecida, longa, né? Basicamente fundada em uma lógica profundamente mecânica, para a qual, né, se utiliza também de modo muito tenso e importante da química, fazendo uma dupla pesada, né? E essa dupla submetendo a biologia, submetendo, então, a lógica da vida, em última instância, a certas necessidades da própria mecânica, que, aí funcionalizada pelo mercado, criando potência, digamos assim, para uma lógica de padronização, etc, etc. Bom, então, quando se fala em um conjunto dessas bioeconomias, tem a ver com isso, né? de uma transição para esse processo que está se mostrando claramente ou profundamente insustentável, dessa, digamos assim, desse domínio, dessa hegemonia da mecânica e da química para uma relação menos grave ou menos acentuada de domínio da vida, domínio da biologia. E aí você tem uma tentativa de esclarecer por ele, né, vias, né, caminhos para fazer o esverdeamento do processo, a descarbonização, por exemplo. Se fala, essa é uma das vias. Mas se fala em descarbonização, mas não se fala, por exemplo, no processo que vai continuar mesmo que descarbonize, mantida a lógica de última instância, o processo de eliminação da diversidade vai continuar, porque a padronização continua sendo a chave da eficiência, digamos assim, né, desse conjunto de lógicas produtivas. A gente aqui, acho que a mesa toda está querendo falar de um outro significado, ou de um outro conjunto de realidades, né, que se expressa numa bioeconomia em que a vida e a diversidade, né, que é seu atributo fundamental, né, referencia, né? Então a gente está falando, quer falar de economias que se formam, né, se estabelecem, né, criam eficiência e tal, em relação com a natureza viva e numa espécie de interação virtuosa. Então, uma bioeconomia indígena, o André, a Raquel, falando de coisas essenciais sobre como ela existe, ela está aí, né? Ela também só faz sentido se for colocada em contexto social, claro, senão vira uma... Mas, de qualquer maneira, né? E uma bioeconomia que a gente, aí, no meu caso, vem pesquisando há muito tempo, mas uma bioeconomia de bases camponesa que se refere desde, né, a sua origem, se refere ao bioma, ela se constitui como uma lógica de gestão do bioma, de dois modos. O bioma como referência objetiva, como materialidade, né, que é manejada, que é tratada para responder a certas necessidades que vão variando ao longo do tempo. Não é isso, esses camponeses aprenderam, são camponeses que, na Gênese, né, emergem, digamos assim, né, de culturas indígenas do século XVIII, mas que estão até hoje aí, né, estabelecendo uma base econômica real, efetiva, que a gente, como economista, tem tentado revelar novamente, conceitos que, né, uma vez estabelecidos e com o estatuto que a ciência dá, permite que as pessoas entendam que exista, né, que existe aquela economia, que ela tem uma certa dimensão aí,
coisa da dimensão, que a sua diversidade se expressa no processo produtivo de tal e tal modo, se expressa no processo das relações de mercado de tal e tal modo, que essa diversidade tem um sentido em si, né, é um fundamento tecnológico. E essa diversidade está associada a estruturações, que são estruturações da vida. Então, a biologia é o ponto de partida, e se você tiver que tratar com ela, né, em qualquer outra relação mecânica, tem que ajustar, para as coisas continuarem, tem que ajustar essa mecânica a essa diversidade, não o contrário, não é? Como os padrões hoje produtivos estão aí. Então, essa biologia, essa bioeconomia, tem uma bioeconomia referida a bioma. Essa referência, já falei, material, mas ela também pode ser, é importante que tenhamos isso presente, uma referência cognitiva, né? Em que eu trate, isso você observa também em bases camponesas importantes, números importantes, a gente tem juntado isso, tem tentado mostrar e tal, que várias situações de economias camponesas que aportaram à Amazônia de diversas maneiras, em colonizações bastante antigas, no período da borracha, pós-borracha, mais recente, nos anos 60, mais recente ainda, nos anos 70, o projeto da ditadura, essas diversas formas camponesas que chegaram de modo, digamos, trazendo, né, repertórios tecnológicos próprios, né, do sul do país ou do nordeste do país, essas formas camponesas fracassaram de diversos modos, com os seus repertórios originais. E muitas delas, então, refizeram suas bases produtivas, observando já os camponeses tradicionais, e, em vários casos, interagindo com a ciência formal, mas, de qualquer modo, criando sistemas complexos, os tais sistemas agroflorestais. Essa economia, eu pessoalmente, quero, enfim, expressá-la bem, não é? Então, é um tipo de sistema agroflorestal que, diferentemente daquele outro originário, que parte de um manejo da natureza viva e pristina, e vai ajustando ela a certas necessidades, e mudando esse ajustamento com o tempo, ao contrário disso, esses camponeses refizeram as bases produtivas observando, não é, o que se passava com as regras, né, de estruturação e reprodução do bioma, e, fazendo isso, reconstituíram vastas áreas na Amazônia e continuam reconstituindo. A gente chama, para distinguir um tipo de sistema agroflorestal, que a gente chama F, porque referir da floresta é resultado da simplificação da floresta para dar conta de problemas, e o outro a gente chama sistemas agroflorestais de tipo A, porque parte de uma reconstrução referida ao bioma por aprendizado, né, por exercício do cognos, não é, para reproduzir suas regras básicas e estabelecer fundamentos produtivos, tecnológicos também próprios. Essas duas coisas fazem uma grande bioeconomia que existe, que a gente já está delimitando de muitas maneiras, que entende hoje vários dos seus processos, seja os produtivos, seja aqueles que fazem a integração ou a interação delas com o mercado e a sociedade em geral, que aí o Salo tem tratado também. Mas, enfim, o ponto é que aqui estamos e queremos tratar desta bioeconomia bioecológica referida ao bioma, baseada em diversidade, e, por ser assim, a rigor, só até agora, né, só passível de ser administrado por uma lógica de produção, uma lógica produtiva familiar, por exemplo, em que é a eficiência reprodutiva que orienta o processo decisório. E, por isso, garante, não é? A diversidade garante vários níveis de eficiência dessa reprodução. Então, vira a economia da sociobiodiversidade, como, né? Porque tem esse conjunto de atores muito próprios que, na sua racionalidade reprodutiva, garante, não é? Ou, ao mesmo tempo, constrói, não é? Bases tecnológicas
baseado em diversidade, baseado em processos vivos, processos em que a natureza é coprodutora, e não aquele elemento a ser contido para poder tirar o máximo dos seus resultados. O desafio para a ciência é lidar com essa diversidade como fundamento, porque a ciência se transformou numa potência social, essa autoridade que ela tem, fazendo exatamente o contrário, transformando o mundo em algo padronizado, transformando a vida em algo necessariamente contido. A capacidade evolutiva tem que ser contida, porque senão o padrão é prejudicado e a escala é prejudicada. Quando as duas coisas acontecem, o grande financiador da ciência, histórico, a indústria, sai perdendo. Então, não pode. Então, o ganha-ganha da indústria ou da ciência com a indústria foi ajustando a ciência, né, para ser padronizadora, para ser aquele elemento, aquela torquês, né, que limita a bagunça criativa da vida. Esse é o grande desafio. Então, a ciência terá que se reinventar em todos os planos. Quando o André está falando aqui sobre uma ciência da gestão, a administração, a contabilidade, que não consegue trabalhar se não tiver os padrões, se a escala não estiver no centro, se a homogeneidade... Está falando disso, é uma ciência incapaz de lidar com essa economia tal como ela é. A deles é indígena e a camponesa igualmente, por razões muito próximas. Ok. Bom, excelente reflexão também. Vamos dar para a gente fazer uma rodada nova. Com a palavra. Obrigado, FAPESP, pelo convite, aos meus companheiros. Agora, né, depois, seguindo essas três falas, se tivesse me perguntado, eu teria preferido ir primeiro, para não ter que... Mas, enfim, cabe-me essa é a minha sorte. Em termos... Algumas reflexões rápidas para finalizar essa rodada. Em termos globais, a forma que eu tenho pensado nesse tema da bioeconomia, em termos globais, a Amazônia brasileira, a Amazônia, sempre foi a periferia da periferia. O Brasil é a periferia e a Amazônia, periferia do Brasil. O Brasil evoluiu, se desenvolveu por muito tempo de costas para a Amazônia. Pelo fato de ser a periferia da periferia, ela nunca teve a chance ou não foi permitido que os modelos autóctones, os modelos locais, ganhassem peso, ganhassem porte. Então, muito do que a gente vê na Amazônia hoje foi trazido de fora, foi levado de fora, foi imposto de fora para dentro, não foi desenvolvido localmente. Aí, muita coisa, eu quero dizer muita coisa mesmo. A forma que as cidades foram planejadas, a forma como os prédios são construídos, os veículos que você usa para se locomover, a forma que as estradas foram abertas, o tipo de produto que é produzido em grande escala, é coisa tudo trazido de fora. É o gado, é a soja, é o minério de ferro, são interesses de fora, produtos de fora, técnicas de fora, modelos econômicos de fora. E ninguém nunca prestou muita atenção para isso. Quem é de lá sempre reclamou, sempre sentiu esse contraste, mas o resto do mundo não ligava. Até que mudou a situação. O que era a periferia da periferia virou o epicentro da batalha contra as mudanças climáticas, que é a Amazônia brasileira. E agora as pessoas que não cresceram naquele ambiente estão se dando conta de que o que a gente tem feito tem sido muito errado, que a gente tem que buscar um modelo novo, um modelo diferente. E esse modelo é parte do que precisa ser desenvolvido. Ou parte precisa ser aprendido com quem está lá e quem já sabe, aí entra o papel importantíssimo do conhecimento tradicional, do conhecimento que foi aí, ao longo desses 12 mil anos de aprendizado e erro e experiência, e parte tem que ser avançado, tem que ir além disso. Os desafios agora são grandes, são urgentes, precisam avançar muito e avançar rápido. Então, parte disso é o que eu faço na minha pesquisa, buscando entender as oportunidades econômicas das diferentes bioeconomias, não só a bioeconomia da floresta em pé, mas a bioeconomia das áreas sob pressão,
a bioeconomia potencial das áreas já abertas e já desmatadas, que de certa forma é a mais fácil de todas, porque elas são realmente o fundo do poço. Então, quando você está no fundo do poço, qualquer coisa que você faz, quase tudo é avanço. Então, esse de certa forma, o low hanging fruit, né, o mais simples e direto, mas é um leque amplo de desafios para entender quais as oportunidades. Parte da ciência é ter essa visão, que vai além do carbono, vai além da ideia de que a floresta é um reservatório de moléculas e princípios ativos prestes a serem descobertos, vai além da industrialização dos produtos da floresta. Existe o que o André deu exemplo, de produtos pouco processados, mas de alta sofisticação, que tem um valor enorme, se você conseguir levar isso para o mundo. Essa é uma parte do que eu faço. Outra parte que eu estou aprendendo ainda no potencial é a ideia de usar os substratos da floresta, os substratos da restauração florestal, como ingredientes para a indústria química de grande escala. Eu tive recentemente no MIT conversando com um professor de engenharia química lá, me explicando, né, a química moderna é feita com base no petroquímico e no açúcar. O açúcar é fornecido pelo milho aqui nos Estados Unidos ou pela cana nos países tropicais. Essa é a base, ingredientes para fazer amônia, para fazer fertilizantes, para fazer plásticos. É o que move o mundo, né? A gente está falando de pouca coisa, é uma indústria muito, muito grande, muita coisa. E eles estão querendo desenvolver as mesmas indústrias, mas sem usar o petroquímico e sem usar o açúcar do milho ou da cana, para usar o açúcar da mandioca, o açúcar o amido do babaçu, as fibras da floresta, usando esses produtos que hoje são ou podem ser abundantes na Amazônia, como o motor de uma economia verde, de uma economia inclusiva e de uma economia que respeite e construa em cima do conhecimento que foi desenvolvido ao longo desses 12 mil anos. Então, acho que esse que é o conhecimento que foi construído ao longo desses 12 mil anos. Então, acho que esse é o desafio que a gente que se coloca e que eu me coloco, e é o tema com que eu trabalho. Bom, acho que se já pudera ter um panorama extraordinário dessa diversidade, da riqueza de informações aqui apresentada, e realmente é impressionante, porque não há uma solução única, não tem uma bala de prata para resolver em função dessa extraordinária diversidade das diferentes Amazônias, né? E então eu encaminho também uma reflexão a vocês sobre, bom, em função do que foi já apresentado, como é que a gente pode considerar um eventual desenvolvimento econômico e social incorporando os aspectos culturais tão bem colocados aqui, a uma legislação aparentemente inadequada para lidar com essas especificidades, para que a gente possa avançar e fazer realmente esse desenvolvimento econômico social. Como lidar com isso em função dessas diferentes especificidades que a gente tem na região. Então, agora, se foi o último, que seja o primeiro para fazer o sentido inverso, então. Por favor. Qual o potencial da bioeconomia, se perguntar para mim, é ilimitado. É difícil mensurar em termos de dinheiro, né, em dólar. Os números que a gente está falando podem vir a ser astronômicos. Uma coisa que eu mostrei numa pesquisa que eu publiquei dois anos atrás, que em termos só de mercado, né, sem usar falar o mercado doméstico ou de uso, mas só de exportação produtos da floresta. A Amazônia, comunidades, empresas, cooperativas da Amazônia já exportam 60 produtos, exportam mais de 1.000 produtos. Eu passei o pente fino nesses 1.000, encontrei 60 que a gente chamou de compatíveis com a floresta. São os extrativos, castanha é o clássico, açaí, os produtos da agrofloresta, cacau, talvez o carro-chefe, mas tem muitos outros, peixes e frutas tropicais, manga, pitaia, maracujá e assim por diante, abacaxi.
e assim por diante. 60 produtos trazem 300 milhões de dólares de receita, na média, por ano, para os exportadores sediados na Amazônia. Se exportou via São Paulo, não entrou nessa conta. Só quem está saindo direto o CNPJ com endereço na Amazônia Legal. O mercado global desses mesmos 60 produtos é de 200 bilhões de dólares por ano. Então, a gente tem aí a floresta tropical, a Amazônia brasileira, tem 30% das florestas tropicais, participação de mercado de 0,2%. As pessoas escutam esse número e repetem, participação de 2%, não é 2%. É 0,2, é mais perto de 0 do que de 2. O Brasil é um país fechado. Então, as exportações brasileiras, o seu portfólio inteiro, tem cerca de 1,5% das exportações globais. Se sair de 0,2 para chegar a 1,5, é quase 10 vezes mais. Então, aí a gente está falando em 3 bilhões de dólares por ano de receita só desses produtos convencionais, pouco processados, que o pessoal desmerece como commodity. Não, cara, amêndoa de cacau, polpa de frutas, óleos, isso é commodity. Tem um potencial de ter um valor agregado altíssimo, tem um mercado gigantesco e desafios enormes que não foram superados. Mas quais são os desafios? Aí acho que aí que está o pulo do gato. A gente tem olhado para o lugar errado. Mais uma vez, a minha intuição é de que, ao interpretar os problemas dessas cadeias, desses produtores, dessas empresas, a gente usa uma lógica de quem está fora daquela região. O problema são as estradas, os problemas são a política, o problema é a falta de educação básica, investimento. E tudo isso é verdade. Seria bom que tivesse mais investimento. Mas saber quem está tendo sucesso nesses setores são países com condições tão adversas ou piores do que o Brasil. É a Bolívia, é o Vietnã, é a Uganda, é a Costa do Marfim. E eles também enfrentam os mesmos problemas, mas eles encontraram uma forma de conviver com eles e superá-los. E é isso que a gente tem que fazer no Brasil igual. Descobrir, ou na Amazônia, fazer igual. Descobrir como, dadas as circunstâncias locais, a gente consegue superar esses desafios que, de certa forma, são menores do que parecem. Então, são superáveis, porque os nossos vizinhos superaram, o Equador superou, em alguns casos, o Peru superou, em outros casos. Então, dá para fazer. Se eles fizeram, dá para fazer, mas não dá necessariamente para importar. A gente tem que criar o nosso. Podemos nos inspirar nos casos externos, mas temos que entender as condições locais e desenvolvê-los. E esse é um desafio mais organizacional, jurídico e tecnológico do que é uma mistura de todos esses, do que falar que tem um gargalo principal. É um processo de descoberta. E em cada produto vai ser o teu processo, cada região vai ser o seu processo, vai ter a sua solução, e eu vejo que o desafio é montar um sistema para acelerar essa busca e encontrar essas soluções. Esse que eu acho que é se existe um pulo do gato, é esse meta pulo do gato, de como procurar esses arranjos que permitam que a gente alcance o potencial que tem. Isso só falando dos produtos pouco processados. Se a gente for falar nessa ideia de indústrias globais com base nos produtos da natureza, aí os números aumentam em mais 1 ou 2 ordens de magnitude, vai além aí dos 200 bilhões para os trilhões, enfim, realmente não tem limite. Mas e eu vejo que o desafio está na nossa mão, com apoio externo que seja, mas é responsabilidade nossa olhar isso e correr atrás. Vamos lá, Francisco, por favor. Problematizar a coisa por esse prisma exige recolocar, na minha opinião, o ângulo de visão, né? Porque a minha ideia principal, vou desenvolver melhor, é que talvez a exportação não seja... Claro, a exportação é sempre importante, mas, dado a característica efetiva dessa economia, as estratégias devem ter outro ponto de partida. Vou dizer por quê. Ao mesmo tempo que a exportação desse conjunto de produtos, como o Salo coloca, tem esse baixo significado no mercado mundial, vários deles, a maioria, na verdade,
Bom, aí vou pegar alguns para, enquanto exemplo, a coisa ficar mais clara como número, né? Pegar, por exemplo, o açaí, mas eu posso pegar a castanha, já que você falou da Bolívia, eu vou falar logo em seguida. Mas o açaí, que é um produto muito importante. A exportação é um produto que se tornou muito importante, todo mundo sabe, hoje, né? Então, a economia do açaí em si, digamos, ela, o quê? Dá 4 bilhões, talvez, de reais, em torno de $1 bilhão da economia em si. Pois bem, esta economia, o principal mercado dela é local. O segundo principal mercado dela é nacional. Então, ela cresceu, ela ganhou escala, ela ganhou potência explorando o mercado nacional. E o mercado externo, que, na verdade, no imaginário das pessoas, teria que ser o principal, quando se fala em aumento de preço do açaí, porque estamos exportando, significa 2% até agora só. A castanha. A castanha é uma coisa parecida. Novamente, a exportação da castanha, na economia da castanha por inteiro, acho que representa em torno de 7% em termos de quantidade. As cadeias locais, aquelas regionais, em torno de 8%. Os outros 85%, mercado brasileiro, mercado nacional, que vem crescendo a taxa de 8,5% ao ano. Então, essa economia não está explorando o mundo, mas está explorando o Brasil. E como lógica econômica, ela está fazendo do Brasil aquilo que os economistas, você conhece bem o conceito, chamam de base de exportação. Então, a base de exportação desta economia da sociobiodiversidade não é o mundo, é o Brasil. E tem uma interação forte com as cadeias locais, o modo como, enfim, essa estrutura alimenta as dinâmicas locais, o seu motor principal. Bom, então, se temos que falar em desenvolvimento dessa economia, você teria que partir... Bom, aí pegando, em termos de números, né? Juntando, temos algumas contabilidades. Não é mais uma delas, trabalha para a Amazônia Legal por inteiro, com 13 produtos só, desse conjunto inteiro, que saiu agora nesse estudo do WRI, saiu umas contas sociais com esses resultados. 13 produtos, isso em termos de resultado efetivo, PIB, etc., esses 13 produtos dariam 11 bilhões, o que daria 2,1, 2,2 bilhões de dólares. Se você ajusta multiplicadores e tal, então você talvez tenha aí uma economia efetiva de 4 bilhões de dólares. Essa economia, ela tem, novamente, não é? No mercado externo, 3%. E no mercado interno, 38%. E o resto, mercado local. Então, se você tem que montar uma estratégia de fortalecimento dessa economia, tem que partir dessa realidade. Então, tem que ser uma estratégia que aparelhe cada vez mais, não é? Essa economia para se nutrir, se quiser, das suas bases de exportação, que são o mercado nacional e, secundariamente, muito secundariamente, a exportação. E fortalecer, evidentemente, a lógica das cadeias curtas, que, no fundo, fazem o processo de transição, não é? do que seria o humus da cultura, esse aprendizado todo, as diferenciações de produtos que surgem daí. As especiações, as especificações, está feita ali nas cadeias curtas, fundamentalmente, que depois podem ser reaparelhadas para acessar cadeias longas, nacionais primeiro e exportação depois. Porque se você inverter o processo, então você inverte as prioridades, disposição de recursos em termos de prioridade, a exportação com um grau de dificuldade muito grande, essas percentagens para ser superadas, existe um esforço tremendo, quando, na verdade, você está, aí sim, atingindo o alvo errado, né? Então, você tem que potenciar a demanda da grande base de exportação, que é o mercado nacional. E
tratar isso, na verdade, com a exploração, não é? Em última instância, né? Mercadológica, se quiser, etc., de uma diversidade fundamental que está, digamos assim, assentada, né? No funcionamento local das coisas. Então, demanda local própria e cadeias curtas próprias, infraestrutura, o conjunto, né? Etc., etc. Então, o que eu ponho é exportação é importante, mas, considerando a estrutura real dessa economia, uma estratégia efetiva deveria partir, não é, dos elementos que, na realidade dela, são chave. Não é? Então, sua base de exportação é nacional, então é o mercado nacional que tem que ser trabalhado, por exemplo, para absorver de maneira mais adequada o açaí, por exemplo. Né? Por quê? Porque se absorve o açaí como superalimento, sem nenhuma sofisticação, né? Que explore aquilo que a cultura local faz, né? O terroir do açaí, a distinção no tempo, nada disso o mercado nacional sequer sabe. Elas misturam, né? Estou muito paulista aqui para dizer, misturam um monte de coisa que não pode ser a mesma coisa que você misturar mel com vinho Bordeaux. O que se faz em São Paulo e no Rio de Janeiro com açaí é a mesma coisa. Quer dizer, resultado de pura ignorância. Então, se você quiser, de algum modo, começar a fortalecer, você tem que começar a, né, educar o mercado nacional para absorver a sofisticação da diversidade, que é o ponto de partida, é a fundamentação de última instância dessa economia. Eu estou falando do açaí porque é um exemplo muito legal, mas isso se aplica a tudo mais. Os óleos, etc., etc., podem ter exatamente o mesmo tratamento. E, novamente, o desafio da ciência é dar conta de estratégias desse nível, com essa característica. Essa é a grande coisa. Pois bem, fico por aqui. Vamos lá, André, por favor. Muito excitante. Tem carioca aqui, né? Mas não tinha tanta graça. Vocês não dariam, né? Quer dizer, eles estavam gozando dos cariocas. Né? Bom, eu queria trazer outra perspectiva em relação à potencialidade, né? Partindo aqui da preocupação nossa, partindo do povo, da comunidade, essa experiência como essa tem potencialidade muito grande, que não é só econômico. Econômico também é importante, mas não é um primeiro lugar no pensamento indígena, né? Não é fazer bilhões, milhões, trilhões, não tem essa no momento. A questão é que a gente ainda estamos, nós povos indígenas, estamos na luta pela aceitação da sociedade, que tem uma grande parte da sociedade brasileira ou no mundo que não aceita a nossa existência. Dentro dessa perspectiva, uma iniciativa como essa de várias partes do Brasil, a nossa experiência do povo Baniwa, a gente entrar nessa linguagem parece fazer diferença, das pessoas começarem a te olhar diferente e te respeitar. Essa é a potencialidade de uma experiência como essa, né? Para onde eu vou, eu sou qualquer um, eu sou Baniwa, Pimenta Baniwa, Escola Baniwa, Cestaria Baniwa. Então, você tem referência de alguém te reconhecer, né? Quando nós tomamos decisão para entrar nesse tipo de experiência, era assim. Eu lembro do Beto Ricardo, que foi quase 3 décadas, foi meu parceiro assim direto. A gente conversava e perguntava. Ele perguntava muita coisa de mim, eu perguntava muita coisa dele também, e chegamos a entender que nosso país, Brasil, precisava ser educado. Essa era a minha expressão. Porque muitos brasileiros saíam exatamente para a Europa para serem importantes e voltar depois para o Brasil serem importantes. Não era reconhecido importante para sair para a Europa ser importante.
eu dizia, Beto, esse negócio está errado. Eu tinha estudado um pouquinho e eu achava isso muito errado. Então, a gente precisava a ideia de educar, ou seja, criar pimenta, fazer as pessoas comerem a pimenta é uma forma de educar o país, as pessoas, né? Que a nossa cultura é importante, que também é gostosa, é culinária, é conhecimento, é proteção, tem benefícios junto nesse pacote aí. Então, esse é um dos potenciais, assim, potencial que ela traz para nós como reconhecimento é muito grande. Aí vem junto esses desafios que já citei. Se a gente conseguir superar isso, eu acho que ajuda ainda a ampliar a questão da renda, atingir mais pessoas com essas experiências. O que eu aprendi também é que no mercado é pimenta. Ele é um produto que a partir disso que eu tenho que fazer tudo, vamos dizer assim, né? Na cultura indígena, isso é um pouco difícil de fazer, porque a gente não come só pimenta todos os dias, tem que ter tudo ali, tem que ter abacaxi, tem que ter banana, tem que ter mandioca, tem que ter beiju, tem que ter tucupi, é tudo isso ao mesmo tempo, se a gente partir do que a gente come todos os dias, né? Mas a cultura não indígena é diferente. A partir da pimenta, mistura pimenta com cerveja, com cachaça. Isso não é ruim, cada um sabe como usar isso. Mas para nós é importante vender pimenta, né? Que tem para trazer essa. Eu gosto de ver que eles vão colocando no chocolate. É importante isso, eu acho bonito também. A gente tem várias experiências com algumas pequenas empresas que compraram a nossa pimenta, a gente vem aceitando isso, né? Para a gente levar para frente, expandir esse conhecimento. Então, ela tem essa importância, ela tem esse potencial muito grande, na minha visão. É uma forma da gente colaborar com os parentes que lutam na linha de frente em Brasília, todos os anos, cada instante, as mulheres, bem recentemente, na terceira marcha das mulheres indígenas, a gente está ajudando a lutar por outro caminho, né, que se soma a essa luta pelo reconhecimento dos nossos, ou assegurar esses direitos que nós temos. Porque a gente vive constantemente de ameaça, de medo, né? A gente não está conseguindo ter tranquilidade, paz no Brasil para a gente continuar pensando esse tipo de experiência. Né? Você está trabalhando, tem uma experiência, daqui a pouco você está dizendo assim, será que vai acabar com o meu direito? Quando tirar esse direito? Eu não vou mais poder fazer o que eu estou fazendo. Então, essa é uma das coisas que eu acho que a ciência, e tem sido pela aliança, é que a gente tem conseguido conquistar e manter esses direitos. Né? Então, a gente precisa, depois que tivemos a experiência da pimenta, foi difícil escutar alguém dizer assim, eu não gosto de pimenta, eu não gosto do povo Baniwa, né? Então, acho que o Beto, o Alex Atala estão certos, vamos pegar as pessoas pelo estômago, ele dizia, né? Ou seja, se você gosta de uma comida, difícil falar mal de quem produziu essa comida, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, é uma forma de linha de atuação em relação à garantia dos direitos também. Mas é importante a geração de renda de hoje em dia, porque a gente entrou nessa, né? O dinheiro chegou nas comunidades. Ela é importante também, um componente importante, e a gente precisa manter a linha de coletividade de benefício dessa geração de renda. Esse é o mais importante, né? Esse que nós falamos hoje em dia de bem viver dos povos indígenas. Ou seja, a gente tem que viver bem, mas a gente tem que estar bem também na sociedade onde estamos morando, no país que estamos morando. A gente precisa ser respeitado. Então, é isso que eu queria trazer. Excelente, André. Vamos lá com a Raquel. Bem, então, acho que dá para perceber que o desafio, né, é muito, pelo menos eu estou entendendo, que é um desafio assim, de visões de mundo, né? E a visão de mundo aí
dessa visão de domínio da natureza, né, da sociedade ocidental, que tem ocasionado aí esse, digamos, colapso do planeta. E a gente fala, por exemplo, de mudanças climáticas, né, que tem colocado a Amazônia no centro e colocado esse debate da sociobiodiversidade, da biodiversidade, né, trazendo essa questão da bioeconomia. Realmente, todos nós temos sentido, principalmente nós amazônidas, né, temos sentido esse aumento de temperatura muito forte na região. Eu sou de Santarém, cada vez mais quente, e a gente observa que a Amazônia ainda é esse lugar que esse modelo é muito forte, né? Esse modelo de desenvolvimento, porque quando a gente olha, por exemplo, os dados aí dos municípios que mais estão emitindo gases de efeito estufa, né, são municípios da Amazônia, do estado do Pará, do estado de Rondônia, do estado do Amazonas, e que é por esse, que tem sido chamado aí, né, de mudança do uso da terra, né, que é o desmatamento e as queimadas, como a gente sabe, provocado pelo agronegócio, pela agropecuária na região. E esse modelo, ele tem sido, né, o que o Saulo falou, né, que eles trouxeram muito bem aqui, que é esse modelo de que ali é a periferia da periferia, né, o lugar onde você vai para explorar, para tirar recursos, para buscar algo, para enricar, e digamos assim, a elite está fora, né? Está na região sul, está na Europa, em outros lugares. Então, como que a gente faz essa inversão, né? Quando a gente, por exemplo, assim, pensando na nossa visão de mundo, a visão de mundo dos povos indígenas, como o Parente Baniwa trouxe muito bem, que é uma visão mais, digamos que, entende que somos parte da natureza e que precisamos dela para a nossa existência, né? Então, como que a gente coloca isso no centro? Assim, eu acho que, para isso, a gente precisa construir junto, né? Como que a gente faz, coloca os povos indígenas no centro desse debate? Quando a gente se convencionou, né, a academia a ter um olhar diferente, né, a entender que nós somos inferiores, estamos nesse lugar de menos, né? Então, a gente observa muito que a academia tem feito isso. O conhecimento tradicional, né? O etno isso, o etno aquilo, né? Então, é um lugar de realmente inferioridade. Então, a gente pode observar pelas próprias universidades, pelos próprios espaços acadêmicos, onde os pesquisadores indígenas, onde as pessoas indígenas, na verdade, estão ocupando esses espaços de mateiro, né? Como a gente sabe, de pessoas que fazem um trabalhinho ali na universidade, né? Não é um trabalho, não é valorizado o trabalho. Então, a gente, por exemplo, fico pensando assim, no caso da própria Amazônia, a gente sabe que os povos indígenas começaram a ocupar espaços muito recentes. Assim, eu fiz o mestrado lá no INPA, 2014, que não tinha, não sei se hoje tem, mais cotas para entrar no mestrado, por exemplo, né, nas universidades. Então, é uma concorrência muito desleal, assim, né? Então, a gente via lá na pós-graduação a quantidade de gente de outros estados, né, que vão para a Amazônia. A mesma coisa a gente vê, por exemplo, quando a gente pensa, né, como que a gente vai dar... Tem falado, assim, eu já ouvi em outros lugares também falando, vamos dar condições, né, para os pesquisadores morarem na Amazônia, porque eles, às vezes, entram no concurso para ficar ali, só para fazer parte do sistema e depois migrar para outras regiões. Então, e aí? A gente não tem, né, não tem pensado assim como fortalecer os pesquisadores indígenas, por exemplo, né? Colocar também eles dentro das universidades para que a gente realmente consiga construir junto esse conhecimento, né? Então, acho que é importante a gente, nesse momento, começar a pensar isso. Se a gente entende que esse modelo precisa ser fortalecido, precisamos fazer essa construção coletiva. Porque a gente, como também foi trazido aqui, a gente já vivenciou no nossa história aí esse processo de exploração da natureza e exploração dos povos nativos, né, como força de trabalho. O ciclo da borracha aí é um dos exemplos, né, que mostra muito bem como isso aconteceu. Então, como a gente deve pensar, por exemplo, esse processo hoje, né, para além de investimento, para além de trazer realmente esse debate para o centro, né? A gente pensar como que a gente também ensina, né? O Parente Baniwa trouxe muito bem aqui, traz nossos conhecimentos para um lugar onde eles sejam valorizados, né?
Então, acho que é uma das dificuldades e é uma das questões que eu sinto que a gente precisa colocar em algum lugar, né? Enquanto povos indígenas, enquanto pesquisadores indígenas, a gente ainda não consegue estar nessas discussões, estar realmente nessa construção. E não temos esses espaços, por exemplo, eu também sou uma pessoa que tenho trabalhado aí com os empreendimentos, né, com sociobiodiversidade, e a gente tem muitas dificuldades, né, para, por exemplo, assim, ter um centro de pesquisa numa aldeia, num local, para validar isso, né, que a gente conhece. Então, são muitas dessas dificuldades. Desculpa, Cosima. Bom, eu acho que nós já chegamos praticamente ao final do nosso tempo, mas eu acho que em função dessa riquíssima discussão que nós tivemos, acho que vale a pena uma interlocução com vocês. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário a ser feito para algum dos nossos panelistas aqui, acho que seria de muito bom tom a gente encerrar essa conversa com uma interação com vocês. Pacheco? Não, eu gostei muito da diversidade de posições e expectativas, mas eu creio que a gente tem uma agenda cheia de questões para responder. Não tem. Márcio falou que eu não tinha uma bala de prata para resolver as questões e acho que o que vocês colocaram é isso. Quer dizer, há um potencial gigantesco do ponto de vista do desenvolvimento da bioeconomia, o Saulo colocou isso super bem, mas a forma de fazer isso é muito diferente conforme o tipo de expectativas. As comunidades indígenas têm algum tipo de expectativa, tá certo? Os governadores têm outra, as populações urbanas têm outras, etc. Talvez a gente esteja falando em modelos muito diferentes de coisas. O que a gente pode fazer na área já degradada da Amazônia pode ser uma coisa com relação a sistemas agroflorestais. E eu acho que a Raquel, no final, ao mencionar o ciclo da borracha, deu um exemplo de alguma coisa que a gente não gostaria de repetir. O Chiquito conhece super bem toda a história econômica da Amazônia e o que foi o ciclo da borracha. Ela gerou muita riqueza e, ao mesmo tempo, um cenário depois bastante complicado de herança maldita gerada pelo ciclo da borracha. Quer dizer, a gente tem condições de explorar coisas admiráveis do ponto de vista de potencial econômico, mas é preciso pensar em modelos diferentes, na verdade, conforme as expectativas das diversas comunidades. E acho que a gente não sabe fazer isso, mesmo nas coisas mais simples. Eu me lembro que eu fui com o Rafael a um evento em Tabatinga e me lembro de ver como os Tupuna tinham modelos de negócios interessantíssimos sobre cacau e produção de chocolate no Peru. Mas os tucunas estão na Colômbia, no Brasil, no Peru. Mas o Peru, com as suas agências de desenvolvimento, tinha desenvolvido uma coisa interessante sobre a produção de chocolates a partir deles, com denominação de origem, com coisas interessantes, explorando isso. A Bolívia virou um exportador de castanha com mais sucesso do que o Brasil, etc. A gente não tem tido sucesso mesmo em atender a expectativa. Então, talvez o que me chama a atenção de vocês é que nós estamos falando de vários modelos diferentes, que precisariam ter para produtos diferentes, para regiões diferentes, para populações diferentes, como atender às expectativas deles. Mas eu parabenizo vocês
por deixar explícito, na verdade, a necessidade de ter uma abordagem bastante heterodoxa e heterogênea. Obrigado. Boa tarde. Me chamo Daniel Vaz, eu sou professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Bom, ali no ABC Paulista a gente teve oportunidade eu tive a oportunidade de ajudar em alguns projetos na área dos indígenas que vivem no contexto urbano, né? Então, bom, que legal encontrar vocês aqui e participar desse debate. No ABC Paulista também tem uma outra experiência que é da economia solidária. André falou dessas dificuldades, essas questões, essas contingências dos empreendimentos indígenas. Queria perguntar se existe, já pelo Ministério, ou alguma ideia de uma aproximação com a turma da economia solidária, que eu acho que em algumas regiões do país isso pode ser natural, como, por exemplo, na Bahia, no Ceará, onde a Unisol, né, que é a central de cooperativas e empreendimentos solidários atua, mas, assim, escutando e tentando contribuir, eu entendo que, nesse contexto, poderia haver algum tipo de sinergia que colaborasse com essa parte que você fala, André, que eu acho que é bem importante e, bom, mais do que, não foi o seu caso, não é isso que eu quero dizer, né? Mas, assim, tem que resolver para poder avançar como empreendimento, como uma questão economicamente mais relevante também para as populações indígenas. Ok. Então, no Ministério, a gente tem uma secretaria que trabalha com essa questão específica, né? E já reuniram algumas vezes para discutir esse problema, e são várias linhas de geração de renda, né? Tem esse tipo que eu estou falando, que é uma experiência bastante... já tentei trabalhar ele num campo do comércio solidário, mas ela não encaixa bem, né? A FUNAI também tem um setor que trabalha a questão de etnodesenvolvimento, como a Raquel criticou aqui, mas ele classifica essas experiências, né? Como que vocês falaram aqui, commodity, aquele que você pega aqui, essa experiência já é mais nessa linha aqui, por exemplo, né? Já não é preocupação da política indigenista, é o que a gente está tentando criar agora, né? Para ter esse apoio que exige uma adequação de legislação, criação da legislação específica. Até agora, as políticas não se preocupam com isso, né? Mas há necessidade de criar essa legislação específica para atender essas demandas, senão, eu acho que ele que falou lá, sempre alguém que vai chegar e que vai trabalhar isso. A proposta nossa é nós, baniuas, trabalharmos isso, que é bem diferente de alguém chegar, pegar pimenta e produzir e dizer, os baniuas estão produzindo lá. Não, nós produzimos, gerimos, administramos, é isso que a gente quer, né? Que é bem diferente muitas vezes. Então, essa dificuldade, há necessidade no Ministério ainda de avançar mais nessa discussão. Conversamos agora no momento da Marcha das Mulheres, com esse setor que está trabalhando isso, está focando muito ainda no plano de gestão territorial das terras indígenas, e um dos componentes é essa parte da geração de renda. Eu acho que encaixa bem, temos uma pessoa indígena lá que já recomendou essa questão de comércio solidário. Então, eu acho que vai avançar. A ideia, no meu caso, é tentar insistir da gente criar uma legislação mais adequada à questão indígena. Bom, então acho que estamos no horário. Você quer fazer uma pergunta?
Eu agradeço imensamente essa mesa, eu acho que a discussão foi incrível. Um sentimento, né? A gente mesmo, como cientista, está se debruçando sobre o tema da bioeconomia, André fez parte das nossas discussões, mas o que eu tenho visto e observado é que as pessoas da Amazônia, para quem essa bioeconomia deveria, a princípio, servir e ser, ela está ainda continuando sendo marginalizada, até mesmo pela academia, né? Então, ou o setor financeiro. Então, a minha questão é, será que a gente, hipocritamente ou de uma forma mais inocente, acredita que a economia vai salvar a floresta, mesmo que ela se chame bioeconomia, né? Essa é a minha pergunta. Eu não vejo nenhuma discussão falando dos limites, né, planetários mesmo que a gente tem para estabelecer uma bioeconomia, né? Então, aqui a gente está falando muito, é óbvio, a diferença que a gente tem quando a gente trabalha com quem é da Amazônia, e nesse sentido eu estou falando até dos próprios pesquisadores da região, né, que atendem e recebem falam com mais propriedade, né? Então, eu vejo muito a nossa ansiedade para uma bioeconomia, né, que está vindo de fora. É mais um processo externo, né, e de fora. Eu não estou querendo matar o bebê e jogar com a água do banho, mas eu acho que a gente precisa começar genuinamente se questionar se seria mesmo a economia que vai salvar os povos originários, se vai salvar a floresta, se vai trazer o respeito e a dignidade que esses povos realmente merecem aí, e se é dentro, né, dessa crise que a gente está tendo aí climática. É só mais uma provocação do que uma pergunta. Nós acabamos de comentar exatamente esse aspecto. Biodiversidade, no nível que a gente tem na Amazônia, significa baixo nível de ocorrência. Pegue qualquer espécie, planta ou animal, micro-organismo, tem uma baixa ocorrência no território. Se você trabalhar com extrativismo para suportar uma economia, você vai causar desequilíbrios nesse processo. Vai tornar o que a Irma ressaltou hoje de manhã, um ambiente empobrecido nesse processo. Eu acho que o que a gente tem na floresta, que tem um valor inestimável, que pode sim resultar numa ampliação de recursos para a região, é a informação escondida. Nós temos um volume de informações escondidas na floresta que nós não conhecemos, tá certo? A Irma mencionou 40%. Eu acho que esse número não inclui, Irma, os dados moleculares, tá certo? A parte molecular. São trilhões e trilhões de combinações possíveis que a gente tem escondido na floresta. Que aí sim pode dar, Saulo, um mercado ampliado para isso. Agora, se a gente for coletar e dar mercado para coleta, esquece, a gente vai causar desequilíbrios na região. Bom, com essas... Oi? Pois não. Quer fazer um comentário também? Thank you so much. First of all, really appreciate all the perspectives. I learned a lot about, like the region. So I'm actually leading like a project working with a Brazilian hub on the biodiversity, and we're hoping to contribute to the climate change and sustainability development. So that lady and this gentleman mentioned about, how the biodiversity is, and he mentioned about how only a portion of the, like the creature are under, like savannas, right? So that's actually my follow-up question. Like, not just to, like the climate change, but also for the economic factors, which are like two dimension. I think this moderator also mentioned about that. It's not just about economic development, but it's also the cultural dimensions. I wonder, especially when it comes to, like the rainforest and Amazon River, right? Brasilia have the big say. You guys have the big decision power and the policy when it comes to the global scale to make the final decision about how to navigate through this ecosystem. So my question is,
how do you have any sort of the surveillance system to monitor or sequencing the biodiversity of the creatures within the economic? Yeah, I saw him like shaking his head. So I was just trying to learn more about, whether there has been existing like governance or policy or sort of technology have been supporting the surveillance of the biodiversity there, which later case would contribute, to the bioeconomy. For example, they have the more combinations to produce more products over there, and also contribute to the climate change and, like the whole ecological system over there. Thanks. Well, thank you for your question. The answer is no. There is another national program based on the characterization of the Brazilian biodiversity, but at Sao Paulo, we are about to launch a new program to identify the biodiversity in this specific area. So, but we lack one national initiative to tackle this very important issue. But com esta última manifestação, eu acho que nós estamos. Oh, I have a question as well. Yeah. Please, microphone. This was quite wonderful and highly innovative, and thank you all for presenting. My question is, and I don't know how feasible this is, in terms of the intangible intellectual property, has Brazil considered global licensing of the brand, the Amazon, and requiring almost as a tax for any corporation who is either importing or developing products from the Amazon or developing media and film or amusement parks, imposing some type of tax for a global brand at the Amazon with a percentage returning to the indigenous people of the Amazon for development of indigenous people educationally and perhaps for the impoverished in Brazil. Have you considered that? I mean, I'm going to try to answer. I'm not an expert on the topic. I think we would love that. It would be very hard to pull it off. The US can pull it off, can impose its intellectual property rights over the world. I'm very skeptical that Brazil can do the same thing, even if it exists on paper. To me, strikes me as unrealistic that real money is going to flow through such a channel. So I wish, but I'm skeptical. Bom, com essas discussões, I still have a question? Okay. Sorry, just one fast question. I'm so sorry. I can only speak English. Okay, so my question is that I come from China, so I really concerned about the traditional medicine. We have very interesting project worked by Global Young Academy. One lady, female scientist from Panama, Sandra is together with me. We're working so bio to bio. It's a traditional biomedicine for biodiversity and biosecurity. So she gets a lot of the traditional medicine used from Peru and from the Colombia and Amazon regions, using the traditional medicine from the local and working for that. So I really want to highlight this. It will be very interesting using the modern technologies and how the traditional medicine to protect of the biodiversity. So this is a very interesting project, and because Brazil is a really big region owner of the Amazon, and really it will be very important to get experience and protect the traditional medicines for the local and using the new technologies for that. So okay. Well, with that, switch to Portuguese. Eu queria agradecer as belas manifestações dos nossos palestrantes, e acho que foi um início de tarde muito interessante, muito rico, muito variado. Acho que o Pacheco colocou um ponto, quer dizer, realmente não há uma solução, acho que é um problema múltiplo, e eu estou muito feliz de ter podido participar dessa mesa com
pessoas tão interessantes. E agradeço a vocês todos também por nos acompanharem e ter participado também das discussões. Muito obrigado.